hoje, como eu falei, né, nós estamos começando a semana do Natal. E Natal sempre é uma data muito especial. No mundo inteiro, pelo menos, se fala sobre Natal. Mesmo naquelas áreas, naqueles países que não celebram o Natal é também, pelo menos, mencionado. Mas nós estamos aqui hoje porque cremos que o Natal é uma bênção. Quem crê que o Natal é uma bênção? Então, o tema da nossa mensagem hoje é esse, é a bênção do Natal. Você pode dizer para o seu vizinho, o Natal é uma bênção, meu irmão. E Natal é uma época em que se fala de muitas coisas, né? Por exemplo, você já deve ter visto umas figuras de vermelho aí chamada Papai Noel, né? E dizem que um dia perguntaram para o Papai Noel, Papai Noel, você também rói as unhas? Aí ele falou, ho, 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 ho. Isso é tão sem graça que a gente ri só de graça, né? Ria pelo menos em homenagem, ó. Mas o Natal também é uma época, parece que as pessoas se esquecem do passado e se esquecem do futuro. Elas só estão se lembrando do presente que querem receber. Muita coisa acontecendo nesse final de ano, né? E nós corremos o risco, amados, de esquecer quem é o aniversariante dessa época, do dia 25 de dezembro. Nós não sabemos se foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Aliás, tem até algumas pessoas que dizem que nós não deveríamos celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, porque não temos certeza se foi mesmo nesse dia que ele nasceu. Provavelmente não foi, dado as descrições da época, do clima. Mas o que importa? Se Jesus nasceu dia 25, foi dia 20, foi dia 1º, foi em dezembro, foi em setembro. O fato é que Jesus nasceu. E isso nós vamos celebrar sim, porque o nascimento de Jesus é, depois da sua morte, o evento mais importante da humanidade. Você celebra seu nascimento, sim ou não? Todo mundo aqui celebra o nascimento, sim ou não? Às vezes a gente esquece, né? Mas as pessoas lembram. E quando a gente celebra o aniversário de alguém, a gente está dizendo para essa pessoa que ela é importante, né? Você honra essa pessoa, você traz um presente, você liga, você manda uma mensagem. Devemos então celebrar o Natal por causa da importância de Jesus. Jesus é a pessoa mais importante desse universo, quem concorda comigo? Portanto, a pergunta é, o que significa o Natal para você? Ou como nós devemos celebrar o Natal? O nascimento de Jesus, irmãos, foi uma demonstração, ou a maior demonstração do amor de Deus para com toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro espírito do Natal. É o dar, não é nem o receber. Todos nós provavelmente recebemos alguns presentes nessa época de Natal. Mas a bênção maior do Natal, o espírito do Natal, não é nem receber, é dar. Porque esse foi o coração de Deus e continua sendo o coração dele. Um coração generoso, um coração amoroso, que deu o melhor que ele tinha. Ele deu o melhor que ele tinha, que era seu próprio filho. Por isso que nós também precisamos ter esse coração generoso, esse coração que dá, esse coração que reparte aquilo que temos com os outros, porque a Bíblia diz que é mais bem-aventurado dar do que receber. Mas, infelizmente, irmãos, o diabo muitas vezes tem procurado transformar essa época numa época de muito egocentrismo, onde as pessoas buscam as coisas para si mesmas. Querem transformar
essa época numa época muito egoísta, uma época em que o consumo é quem define os relacionamentos, onde as compras é que são o alvo maior, as pessoas ficam preocupadas, como é que vai ser, e vão comprar onde, os preços e os presentes, tudo isso é bom, estar presentes, é claro, mas sabe, antes de qualquer coisa, você deve perguntar ao Senhor, Senhor, antes de comprar presentes para todo mundo que eu pretendo comprar, qual é o presente que o Senhor quer receber nesse seu aniversário? Qual é o presente que você quer dar para Jesus no seu aniversário, no aniversário de Jesus? Nós vimos, por exemplo, irmãos, essa característica que é vista, por exemplo, no Papai Noel. O Papai Noel é uma figura folclórica, né? Alguns dizem que ele não existiu, alguns dizem que sim. Eu vi recentemente uma descrição de que o Papai Noel foi inspirado num pastor evangélico que viveu e que pastoreou uma igreja lá numa das ilhas ali do Mediterrâneo. E ele, na época de Natal, começou a reunir presentes e começou a distribuir para as crianças pobres daquela região, daquela cidade. E isso começou a impactar as pessoas e começou a incentivar outros a fazer o mesmo. Eu não sei se é verdade essa história, mas me parece que ela é bem plausível. Aliás, não é nenhum problema você falar do Papai Noel. O que você não deve, principalmente como pai, como mãe, é dizer que o Papai Noel vai trazer um presente para seu filho na noite de Natal e vai botar debaixo da árvore. Isso é mentira. Você deve dizer, olha, o Papai Noel existiu, o nome dele era Nicolau. Ele era um pastor, que ele dava muitos presentes para os pobres, principalmente para as crianças. Agora, quem vai comprar um presente para você é papai e mamãe, porque Deus já nos abençoou e a gente vai poder comprar um presente para você. Você vai agradecer a Deus. Sabe por que você deve fazer isso, querido? Porque se você cria seu filho, sua filhinha, dizendo que o Papai Noel vai descer pela chaminé, se bem que por aqui não tem chaminé, né? Vai descer pela janela, por algum lugar, vai vir num trenó e vai já chegar com um saco cheio de presentes, vai deixar um presente para seu filho, um dia ele vai saber que isso é mentira. E aí ele corre o risco de não só descobrir que Papai Noel é uma mentira atualmente, mas aí ele vai correr o risco também de achar que a história de Jesus é uma mentira que você contava para ele. A história de Jesus é verdadeira. Então, você pode ir para tirar foto com o Papai Noel no shopping, não tem problema nenhum. Mas não diga para o seu filho que é o Papai Noel que vai dar um presente. É Deus que vai abençoar a sua vida para dar um presente para ele. Quem entendeu isso? Amém ou não amém? Glória a Deus. Conte a eles a verdade. Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E enquanto você acha, vai ficando de pé onde você está, nós vamos ler esse texto. Lucas, capítulo 2. Quem vai achando vai ficando de pé e dando glória. E não achou ainda, vai pedindo misericórdia. Ajuda aos universitários aí do lado. Para a gente ler esse texto. Lucas, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos
e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças pela tua palavra. Senhor, obrigado porque Jesus nasceu. Ele nasceu um dia em Belém, da Judéia, mas ele não ficou como menino, ele cresceu, ele se tornou homem, e ele morreu e ressuscitou, e está agora à direita de Deus Pai, assentado, reinando, governando sobre todas as coisas. E nós celebramos o seu aniversário nesses dias. E nós nos alegramos, Pai, porque Jesus não só nasceu um dia fisicamente como homem, ele encarnou como um ser humano, mas ele tem nascido em milhares e milhões de corações todos os anos, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que entregam suas vidas a Cristo e recebem vida e vida em abundância. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, sela esse lugar com a tua bênção, com a tua instrução. Proibimos toda manifestação de qualquer espírito contrário à palavra do Senhor nesse lugar. E nós te agradecemos pelo que o Espírito Santo quer dizer à igreja hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Meus queridos, eu fico pensando naquela noite, a noite como outra qualquer. Havia muitas pessoas naquela região, na terra de Israel. Havia muitas pessoas em muitas cidades, grandes e pequenas. Havia, por exemplo, muitos sacerdotes, muitos intérpretes da lei, homens que conheciam profundamente as Escrituras e que, obviamente, estudavam sobre a vinda do Messias. Havia, por exemplo, o Império Romano que dominava sobre aquela região. O seu quartel-general ficava em Cesareia, chamada Cesareia Marítima, às margens do mar Mediterrâneo. E ali estava reinando Herodes, nessa época, Herodes o Grande, um rei que reinou sobre toda a Judéia. E ali estava a sua corte, estava o seu palácio, e havia muitas pessoas espalhadas pela Galileia, por tantos lugares. Mas naquela noite, na noite do nascimento de Jesus, a noite em que Deus escolheu para trazer ao mundo o Salvador desse mundo, uma noite em que ninguém percebia, ninguém se lembrava, ninguém estava esperando, ninguém fez uma festa, ninguém fez uma recepção para ele. Naquela noite, quando todos dormiam, o Salvador do mundo entrou na história, se tornou homem como eu e você, deixou a sua glória
e começou a abrir o véu da invisibilidade espiritual, trazendo revelação sob a forma de um menino que nasceu de uma virgem e estava ali agora deitado numa manjedoura. É interessante que os atores que fazem parte desse ato, dessa peça teatral que acontece nessa noite, são atores que provavelmente não seriam chamados ou convidados normalmente para uma peça de teatro. Por exemplo, os primeiros atores que nós percebemos nessa história são os pastores de ovelhas. São aqueles pastores que guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E eles então, na época do verão, provavelmente Jesus não nasceu em 25 de dezembro, porque 25 de dezembro agora, naquela região está frio, está muito frio, talvez algo próximo de 5, 6 graus, talvez até menos. Então, se os pastores estavam guardando os seus rebanhos à noite no campo, é porque a temperatura era amena. Na época muito fria, eles levavam seus rebanhos para aqueles apriscos mais escondidos, nas cavernas, lugares protegidos do frio. Mas ali estavam os pastores guardando os seus rebanhos, e diz que de repente, versículos 8 e 9 que nós acabamos de ler, diz que havia naquela região pastores que guardavam seus rebanhos, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Irmãos, isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, Deus se revela a quem Ele quer revelar. Deus não se revela somente aos mais sábios. Aliás, a Bíblia diz que na maioria das vezes Ele se revela aos menos sábios. Na maioria das vezes Ele escolhe as coisas que não são para envergonhar as que são. Na maioria das vezes Ele escolhe coisas que a gente não escolheria. Nessa noite Ele escolheu os pastores. Ele não foi anunciar isso no palácio de Herodes. Ele não foi anunciar essa boa nova, essa notícia lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém, ou nas casas daqueles homens que entendiam das Escrituras. Ele não foi anunciar em nenhum outro lugar, ele chamou os pastores. Normalmente, pastores de ovelhas eram pessoas rudes, sem entendimento nenhum, ou sem instrução, ou pessoas que não tinham muita educação. Eles estavam lá cuidando dos seus rebanhos. Você sabe o que a gente aprende com isso? Não é que Deus não ama os governantes, que Deus não ama os intérpretes da lei. É que muitas das vezes essas pessoas vão fazer tanta confusão para acreditar no simples, naquilo que Jesus está falando, que Deus escolheu se revelar aos pastores que acreditaram imediatamente. Se você continuar lendo o texto, você vê que eles saíram de onde estavam e foram lá verificar. Eles não ficaram perguntando, não, acho que isso é uma visão assim louca, né? Não, isso é louco, né? Isso não tem nada a ver. Não, é isso que a gente está pensando. Não, isso não é, foi uma miragem que a gente viu, né? Ou então, um momento, vamos estudar na teologia, se isso tem alguma coisa a ver. E ficava naquele moído, e o tempo passava, e Jesus crescia, e eles nem percebiam. Os pastores foram imediatamente descobrir o que é que tinha acontecido, e ali, quando eles chegam, eles veem exatamente aquilo que o anjo tinha dito para eles. Mas o segundo personagem, uma segunda equipe que a gente vê acontecendo nessa noite, nesse momento, nessa história extraordinária, são os anjos. Os anjos, irmãos, foram designados para mostrar, para revelar e para dar a grande notícia. Qual é a grande notícia? Jesus nasceu em Belém. Quem vai dar glória a Deus por isso? O anjo fala com os pastores, a primeira coisa que ele diz é: não tenham medo, porque os pastores ficaram atônitos, você ficaria se um anjo aparecesse para você? Irmãos, eu tenho muita vontade de ver um anjo. Eu falo para o Senhor, um dia eu quero ver um anjo, agora eu não sei se eu estou preparado para isso, né? Pode cair duro, né? Desmaiado, né? Diz que os anjos são bonitos, são seres angelicais, são seres altos, né? São seres que inspiram,
né, a santidade de Deus. Mas ali os pastores ficaram com muito medo. Mas aí a primeira coisa que quando Deus visita a gente, Ele traz logo de cara essa palavra: meu filho, não tenha medo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Se Deus está no negócio, vai dar certo na sua vida, quem recebe, amém? Mas Ele diz assim: olha, eu venho aqui, mas eu trago uma grande notícia, uma boa notícia. E qual é a notícia? É que o Salvador nasceu em Belém. E tem uma coisa, essa notícia não é só para vocês. Alguém já disse que os anjos encontraram os pastores primeiro. Talvez se eles tivessem encontrado as mulheres, essa notícia teria se espalhado mais rápido. Foi assim que Jesus fez quando ressuscitou. Ele apareceu primeiro para as mulheres, aí para a notícia sair mais rápido, acho que foi isso, né? Ele falou assim: os pastores demoraram um pouco, as mulheres vão fazer esse trabalho muito mais eficientemente. É só uma, né? O mundo diz, querido, sabe, que se você se envolver com Jesus, se você se envolver com uma religião, se você se tornar crente, se você começar a participar de uma igreja, isso vai ficar difícil, vai ficar duro, você não vai mais poder desfrutar a vida, gozar a vida, isso vai ser difícil, isso vai ser complicado. Outros dizem que não, acho que a gente deve sofrer mesmo, todo mundo tem um karma para sofrer. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui que essa notícia é uma notícia de grande alegria. Você quase não se alegrava com isso. A notícia é de alegria, não é de tristeza. Ai, meu Deus, tem gente que vai para o céu com cara de quem está indo para o inferno. Ó dor, ó céus, que vida, e não sei o quê. E a notícia é grande, olha que coisa maravilhosa essa notícia. Ele disse: olha, é para que todo mundo saiba que essa notícia deve se espalhar por toda a humanidade, que Jesus é o Salvador de toda a terra. Irmãos, se a gente precisasse de alguém que cuidasse das nossas finanças, ele teria mandado um economista. Se ele precisasse de alguém que planejasse nossa vida para tudo dar certo, ele tinha mandado um gestor, alguém perito em planejamento. Se ele tivesse, se o nosso problema fosse questão de saúde, ele tinha enviado um médico. Mas o nosso problema principal não é nada disso. O nosso problema principal é de salvação, é de perdão. Foi por isso que ele enviou o Salvador do mundo. Ele enviou o Salvador do mundo para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a grande notícia do Natal. Essa é a grande notícia que nós devemos espalhar, queridos. E não tenham medo de espalhar a notícia, porque essa é a maior notícia que você pode continuar dando às pessoas dessa terra. As notícias que nós ouvimos na TV, nos rádios, nos telejornais por aí, nenhuma delas se compara a essa grande notícia que continua ecoando por toda a eternidade. E diz ainda o versículo 13 e 14, que o anjo que havia vindo dar aquela notícia se junta a ele agora uma multidão de milícia celestial. Você sabe o que é isso? Outra versão diz que eram milhares e milhares de anjos cantando. Você imaginou de repente, por isso que o anjo veio sozinho primeiro, senão eles tinham caído desmaiados. O anjo vem primeiro, acalma eles, diz: não tema, fica tranquilo, vai dar tudo certo. É o seguinte, tem uma notícia boa para vocês. Agora espera um pouquinho que está chegando aí a galera que vai cantar. Vamos fazer uma festa. É por isso que a gente tem que celebrar o Natal, cara. Que a milícia celestial veio celebrar o Natal. Aí eles aparecem e começam a cantar. Agora você pensa que é cantar desafinado? Irmãos, cante, mesmo que você cante desafinado, cante. Jesus vai receber sua adoração, amém? Não cante porque eu não sei cantar, canta assim mesmo. Jesus afina sua voz e quando chega lá, chega perfeita. Mas aqui, irmãos, eu creio que esses anjos já estão tudo afinados. Imagina milhares de vozes. Quem gosta de coral aqui? Eu já cantei no coral, irmãos, eu sou apaixonado. Música, né? As vozes, a divisão das vozes, baixo, tenor, soprano, contralto, maravilha, que negócio.
sem precisar ninguém dar. Todo mundo começa, irmãos, um negócio fantástico, maravilhoso. E eles estão cantando, dizendo assim: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O diabo vai fazer de tudo que Deus está com, vai dizer a você e para todo mundo que Deus está com raiva de você. Que Deus vem como juiz. É claro que um dia Ele vai se assentar num trono para julgar a todos. Mas Ele está dizendo hoje, o Salvador do mundo chegou. Ele continua sendo o Salvador de toda a humanidade. E Ele continua dizendo que Ele quer paz. Ele quer que a paz se estenda sobre todos os homens. E Ele está dizendo que Ele quer que aconteça isso entre aqueles a quem Ele quer bem. Então diga para o seu vizinho: Deus lhe quer muito bem, meu filho. Deus lhe quer muito bem. O coração dos anjos nesse Natal, querido, foi glorificar a Deus, declarar paz entre os homens. Irmãos, Natal é lugar, é tempo, é época de você promover a paz. Deus chamou você para ser um pacificador. Pacifique sua casa. Pacifique seus relacionamentos. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores. São aqueles, irmãos, é o contrário daqueles que ficam criando problema. Onde não tem problema, eles criam. Ou ficam alimentando o problema, moendo, né? Já viu falar do moído? Moendo em cima dos problemas. Deus chamou você, nesse Natal é muito propício para você começar a fazer as pazes com, de repente, com quem você não fez ainda, está estremecido, deixou para trás, perdeu a caminhada, alguma palavra, alguma atitude. Tome a iniciativa. Você vai ver o que Deus vai fazer nesse Natal na sua vida, na sua casa. De repente foi alguém que você deixou para trás por causa de uma quebra de relacionamento, a quebra de aliança, ou por alguma razão, ou esqueceu, foi ficando. A Bíblia diz que esse é um tempo em que você deve promover a paz, se reconciliar com seu irmão, porque o príncipe da paz continua nascendo no coração de todos aqueles que recebem essa palavra e dizem: eu vou ser bem-aventurado porque eu sou um pacificador. Eu vou abençoar minha família, eu vou abençoar meus vizinhos, eu vou abençoar minha cidade, eu vou abençoar o meu país. Esse é o Natal. A quem Ele quer bem. Deus tem o maior prazer em te abençoar. Quem recebe isso? Deus quer curar você, Ele quer o seu bem. Se tem alguém nesse universo que está interessado em abençoar a sua vida, esse alguém se chama Deus. Ele quer abençoar a sua vida. Essa é a verdade que tem que ser contada em nome de Jesus. Mas há uma terceira figura aqui, é a principal figura dessa cena. Está no versículo 11, e os anjos estão dizendo, o anjo está dizendo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Todos nós precisamos de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. Você sabe qual é a maior encrenca do ateu? É que ele é tão orgulhoso que ele diz: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém para me salvar, eu mesmo vou me salvar. Que grande engano. Todos nós precisamos de um Salvador. É por isso que Jesus veio. É por isso que Ele veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. O Salvador, Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai para nos perdoar os pecados e nos dar uma esperança. O mundo carece de esperança, queridos. Quanta gente nesse final de ano vai fazer tudo que é coisa para entrar 2016 com o pé direito. Vão fazer simpatias. Vão fazer não sei o que, oferendas. Vão dar 7 saltos nas ondas para lá, as ondas para cá. Vão ouvir os videntes, os prognosticadores, todos eles são tudo mentirosos. Espíritos de adivinhação, você não precisa disso.
Você precisa confiar sua vida no Salvador. Confia no Salvador Jesus Cristo e você não precisa de simpatia. Você não precisa ficar com medo. O ano 2016 vai ser complicado, vai ser difícil. Por mais difícil que ele seja, se você confiar no Senhor, se você colocar a sua confiança nele, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Quem recebe isso, dá glória a Deus, recebe, diz amém e toma posse em nome de Jesus. Você vai ter provisão, meu querido. Confie no Senhor, faça a sua parte. Fique em casa de braços cruzados esperando a bênção chegar, não. Saia de casa e vá trabalhar. Saia com fé. Deus vai ajudar você. Deus vai abrir as portas. Quando você começar a caminhar, Ele vai abrir as portas para você. Quem recebe, amém? Agora, por último, depois dos pastores que estavam ali presentes, os anjos que chegam, o Salvador que nasceu, o quarto personagem dessa bênção chamada Natal, é você. Qual é a sua resposta a todos esses acontecimentos? 2000 anos atrás isso aconteceu, mas continua reverberando até hoje, até o dia que ele voltar novamente. Qual é a sua resposta? O que você tem dado para ele? O que você tem oferecido para ele? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 11. Diz a Bíblia que alguns magos do Oriente vieram adorar, porque viram a sua estrela, e vieram adorar o rei dos judeus. E eles vão até Jerusalém, perguntam, e vão, lógico, onde é que alguém poderia procurar um rei? Não seria no lugar onde os governantes estão governando? E eles foram lá para Herodes, o rei da Judéia, palácio, perguntaram: cadê o rei dos judeus que acabou de nascer? Mas Herodes não sabia, porque a ele não foi dado o conhecimento do rei Jesus. E eles vão então, são guiados aí até Belém, e diz o texto no versículo 11 do capítulo 2 de Mateus, que entrando na casa os magos, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Irmãos, esses magos aqui nos ensinam algo muito tremendo. Se você não sabia como responder a esse chamado, aqui os magos estão ensinando para a gente. Primeira coisa que esses magos fizeram foi procuraram pelo Rei Jesus. Você tem procurado por Ele? Você deseja vê-lo? Você deseja honrá-lo? Você deseja valorizá-lo? Procure por Ele. Você não precisa mais ir em Belém, da Judéia, saber onde o menino nasceu, porque Ele não está mais lá. Você não precisa ir em nenhum outro lugar da terra, porque Ele já nasceu, morreu, ressuscitou e está vivo em qualquer lugar desse mundo. Ele habita em você agora. Quem vai dizer amém? Mas eles procuraram até encontrar. E quando eles encontram, eles fazem três coisas. Primeiro, eles se prostram. O que significa se prostrar? Significa quem está diante de mim tem mais autoridade do que eu. Diante de quem eu me prostro, tem mais autoridade e mais honra do que eu. E eu devolvo, se eu tenho alguma autoridade, alguma honra, algum valor, eu deposito aos pés de diante de quem eu me prostro. Os magos estão dizendo: esse rei tem autoridade e nós podemos nos prostrar diante dele. Quantas vezes você tem noção disso? Prostrar-se diante do Senhor não é somente uma questão física, é também, mas é muito mais. Reconhecer que Ele tem autoridade para guiar a sua vida, para determinar o seu futuro. Eles se prostraram e adoraram. Irmãos, adoração é algo que vai muito além de um simples gesto de se prostrar. Adorar
é uma atitude, adorar é um estilo de vida. Você diz a quem você adora com as coisas que você faz, com as palavras que você diz, com as coisas que você compra, com aquilo que você valoriza. Você diz quem é que você adora. Os magos chegaram ali, se prostraram, adoraram e fizeram uma coisa, irmãos, porque todas essas 3 coisas anteriores, se não desembocar nessa quarta, pode ser apenas uma pequena farsa. A gente pode procurar, pode se prostrar, até dizer que adora, mas quando a gente não abre os nossos tesouros e entrega para Ele, tudo daquilo para trás pode ficar comprometido. E os magos abriram seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas. Irmãos, abrir os nossos tesouros e entregar a Jesus é muito mais do que ofertar para Ele. Porque o maior tesouro que você pode entregar para Jesus é a sua própria vida. É a coisa mais importante que você tem. Entrega a sua vida para Ele. Diga para Ele: Senhor, o que eu tenho de mais precioso sou eu mesmo, eu me ofereço, eu me dou. Eu consagro minha vida ao Senhor. Eles abriram seus tesouros e ofertaram ouro, incenso e mirra. Se os magos abriram seus tesouros e entregaram e ofereceram a Jesus essas preciosidades, o que é que você tem entregue para Jesus? Quais são os tesouros que você tem entregue para Ele? Você poderia, olhando para trás do ano 2015, enumerar alguns desses tesouros que você diz, você tem certeza que você entregou para Ele? Seu tempo, seu coração, sua vida, sua devoção, sua adoração. Como é que é seu tempo a sós com Deus? Ou você não tem isso? Esse é um dos maiores tesouros depois da sua vida que você pode entregar para Jesus, é gastar bastante tempo com Ele. Ouro, o que é o ouro? Ouro é um metal precioso. Mas como o ouro é produzido? Como o ouro é produzido na sua vida? O ouro, irmãos, fala de riqueza, mas fala de riqueza que é o ouro é um metal precioso, caríssimo, que carrega muito valor em si mesmo. Ele é produzido, só há uma maneira de se produzir ouro. É através de um caráter provado e aprovado. Você sabe como ele é produzido? Nas tempestades da vida. Não rejeite as tempestades da vida, porque elas vão mostrar quem você é. E vão transformar aquilo que de repente não está muito bom. O Senhor vai abençoar para que se torne ouro. Ouro depurado. Ouro, caráter refinado. Essa riqueza, irmãos, é produzida quando você tem a atitude correta. Não basta só ter tempestades na vida, porque tem muita gente passando em tempestades da vida e não estão sendo produzido ouro na sua vida, porque murmuram, reclamam, têm uma atitude negativa, criancice, tolice, e não permite que o ouro seja produzido. Você sabe qual é a atitude correta? A atitude correta diante das lutas, diante das tempestades, é aquela atitude do quebrantamento da vida, onde você enfrenta essas coisas não murmurando, não reclamando, não botando a culpa em alguém, brigando com as pessoas. Você corre para Deus, você se submete a Ele e diz: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu quero que essa situação produza ouro na minha vida. Eu quero entregar para o Senhor esse ouro que está sendo produzido na minha vida. É a atitude, irmãos, do coração, do quebrantamento diante das dificuldades. Quando você rejeita a murmuração, quando você rejeita o negativismo, quando você rejeita o pessimismo, quando você confia em Deus, quando você descansa nele e diz: Senhor, eu vou escolher, eu não estou entendendo, esse negócio não tem, eu não consigo encontrar o Senhor nesse negócio, me parece uma tragédia, me parece uma coisa que deveria ter sido evitada a todo custo, mas eu vou escolher, crer que todas as coisas vão concorrer para o meu bem, até o fogo que purifica a prata e o ouro,
Quem entendeu, diga amém. Mas eles abriram também incenso. O que o incenso diz? O incenso fala de intimidade. O incenso fala de adoração a Deus. Esse incenso, irmão, naquela época só poderia ser usado para adorar a Deus. Você quer honrar Jesus no seu aniversário? Você quer honrar Jesus no Natal? Então, tire muito tempo com Deus nesse ano 2016. A Bíblia diz que os anjos estão recolhendo todos os dias, todos os minutos, em toda a terra, incenso que é recolhido, que são as orações e a adoração dos santos, e esse incenso é levantado e colocado diante da presença de Deus, e é oferecido todos os dias diante do altar do Senhor. Irmãos, eu já decidi, eu tirei muito tempo com Deus esse ano, mas o ano 2016 eu quero tirar muito mais. Quero gastar tempo com Ele. Que o incenso da minha busca, do meu coração, da minha devoção, da minha busca pela intimidade com Ele, seja algo que seja agradável diante de Deus. O incenso fala disso, querido. Fala de adoração, de primazia, de primícias. E por último, os magos trouxeram mirra. Mirra era um produto muito caro. Era um produto, por exemplo, que era usado para embalsamar os mortos. Você sabe o que isso nos ensina? De que isso deve falar de morte para nós mesmos, morte para a nossa maneira de viver, morte para o nosso egocentrismo, morte para o nosso egoísmo. Decidir viver uma vida que vai dar glória e honra para o Senhor. Decidir que nós vamos ser aquilo que Deus planejou para nós. Irmãos, que terrível será o dia que quando nós rompermos o véu da eternidade e nos apresentarmos diante de Deus e descobrirmos que o script que Deus tinha para nós, que a vontade de Deus para nós era completamente diferente daquilo que a gente viveu na terra. E a gente vai ver, olhar e descobrir quantas riquezas, quantos tesouros eu deixei de buscar em Deus porque eu escolhi a minha própria vida. Deus deseja que você tome posse de toda a riqueza que Ele já tem, que já foi dada a você. Quem crê nisso, diga amém. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. O que você tem amado hoje? Você ama a sua vida? Você ama seu emprego? Você ama suas coisas? Você ama sua aposentadoria? Quantas coisas, não estou dizendo que essas coisas são ruins, não, são boas. Mas onde está Jesus nessa história? Eu quero terminar com uma história verídica, real, que aconteceu algum tempo atrás. Na época em que o comunismo estava entrando na Coreia, e que acabou por dividi-la em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Norte é uma Coreia comunista, extremamente atrasada, totalmente fechada, não há liberdade nenhuma. E a Coreia do Sul se transformou num país livre, livre do comunismo e uma potência mundial hoje, que todos vocês conhecem. Mas naquela época, depois da da década de 50, guerra com o Japão, e depois, mais tarde, essa influência do comunismo, conta-se que isso é uma história real, isso aconteceu. Os comunistas chegaram numa vila, e havia ali um casal de cristãos. E eles levaram o pai, a mãe e os filhos desse casal, e colocaram que eles abriam muitas valas com tratores, com aquelas lâminas, e eles cavavam aqueles lugares fundos, e levavam as pessoas ali para a beira daqueles buracos, e diziam assim, olharam para a família daquele crente, daquele irmão, e disse: se você não negar esse Jesus que você fala aí, irmãos, não brinque com comunismo. Comunismo não é brincadeira. Comunismo mata cristãos até hoje. Não fique
enganado com comunistas no Brasil, são da mesma raça, são anti-Deus, são contra Deus. Quando você apoia essa miséria, dessa ideologia, você está manchando suas mãos de sangue, com o sangue dos cristãos que foram mortos por essa gente. Eles olharam para o pai e disseram: se você não negar Jesus, nós vamos começar a enterrar vocês vivos aqui. Se você negar, vocês estão livres para ir embora. E a esposa, isso é uma história verídica, isso não é brincadeira, isso não é invenção, é uma história real. E a esposa percebeu que o marido titubeou nessa hora, ficou ali naquela, meu Deus, e agora? Nego e salvo minha família, ou não? Diz a história que a esposa pegou na mão do marido e disse: querido, em poucos minutos, nós estaremos sendo recebidos por Jesus na glória. E aí o oficial comunista falou assim: você não vai negar Jesus? Ele falou: nunca vou negar meu Jesus. Pois então você e toda a sua família vai morrer. E eles desceram para o fundo daquela cova, desceram de mãos dadas, cantando ao Cordeiro, e foram enterrados vivos. Um dia você vai conhecer essa história na eternidade. E alguns podem dizer: aqueles oficiais anti-Deus, ateus, diabólicos, endemoniados, acharam que venceram. Mas não são eles que venceram. Quem venceu? Os que não amaram as suas próprias vidas. Os que confiaram no sangue do Cordeiro. E mesmo em face da morte, não amaram as suas próprias vidas. Você tem amado a sua própria vida? Sabe o que Jesus disse para nós? Se você amar a sua vida, e se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas aqueles que decidirem perder sua vida por minha causa, aqueles que decidirem entregar a sua vida por minha causa, não somente vão ganhá-la no presente, e vão ganhar a eternidade no porvir. Esse é o chamado do Natal para mim e para você. Natal é mais do que presentes, é mais do que Papai Noel, é mais do que festa, é mais do que qualquer coisa. Natal é Jesus invadiu a terra, não para consertá-la. Jesus não veio para dar um jeitinho em você, Jesus veio para salvá-lo. Essa é a grande notícia do Natal. Vamos ficar todos de pé e vamos orar.